Olá, eu sou o Carlos e este aqui é o segundo vídeo sobre DevBox, né? E o que eu vou fazer nesse vídeo? É executar um exemplo em Ruby e, apenas usando o arquivo de configuração. Eu vou exportar esse projeto para rodar com uma pipeline do GitHub Action e mostrar como é que funciona DevBox rodando em conjunto com o GitHub Action. Beleza, no episódio passado vocês viram que se eu digitar aqui DevBox add, eu utilizo esse comando se eu quiser adicionar algum programa, ou algum serviço, algo parecido, que vai rodar apenas no ambiente efêmero, dentro do DevBox Shell. Mas, por exemplo, assim, a ideia desse add é que a gente possa instalar programas, só vai rodar no ambiente efêmero e não está aqui na minha máquina. São versões diferentes do que estão aqui na minha máquina, no meu host. Só que essa não é a única forma que a gente tem para utilizar. Na verdade, essa forma é até uma forma mais didática para mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso apenas editando o devbox.json. Na verdade, a ideia é essa, né? A vantagem de trabalhar com DevBox é justamente a gente ter esses arquivos onde a gente vai definir o ambiente que a gente quer que seja trabalhado e que vai ser compartilhado, né? Então, os devs vão baixar esse arquivo devbox.json e é só executar o DevBox e o ambiente de trabalho já vai estar pronto, né? O ambiente que as pessoas vão precisar para rodar os projetos já vai estar pronto e vai estar igual, né? Então, a vantagem é essa, né? O DevBox, ele não é como, por exemplo, o container vai ter um serviço de containers, vai estar rodando na tua máquina, vai estar consumindo recursos. DevBox não, ele vai ser um comando que vai executar. Enfim, como funciona como eu expliquei no vídeo anterior, que na realidade é um gerenciador de pacote. Então, é só um gerenciador de pacote, um binário que vai executar. Esse é o contexto simples, né? E a ideia é que ele se enquadrar no contexto de infraestrutura como código, né? Então, a gente tem que entender, quando a gente está falando de infraestrutura como código, a gente está criando automações baseado num código, num script, e esse script vai conversar com APIs externas. Basicamente isso, né? Então, o DevBox se encaixa nisso. Vou criar aqui meus scripts, que nesse caso é o devbox.json, e vou definir os parâmetros lá e o estado que eu desejo. Então, o estado desejado da minha infraestrutura ou da stack que eu preciso para eu programar. E nesse caso, a gente vai fazer aqui para Ruby, né? Só que, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, eu tenho aqui o JQ. Isso aqui está rodando no meu host. Só que, por exemplo, eu quero que, sei lá, que dentro desse meu ambiente rode uma outra versão do JQ, né? E aí posso dar o devbox search JQ. Só uma observação. Vocês vão encontrar muitos tutoriais na internet se queixando do search, mas assim, a versão mais atual, assim, eu estou falando aqui de dia 7 de janeiro de 2025, essa versão já está boa, tá? Ok? O search já funciona legal, tá? Sim, realmente versões anteriores não era muito recomendado, mas agora o search está funcionando legal. Então, eu quero que rodar aqui a 1.7.1. E aí, ao invés de eu der o DevBox add, eu vou só editar o .json, devbox.json. E aí eu vou acrescentar aqui a linha do JQ do 1.7. Que é só confirmar. O conteúdo 1.7.1, 1.7, mas o que está rodando aqui versão é 1.6. Tá, então, eu só adicionei lá 1.7, e aí, se eu der o devbox shell... Opa, só está faltando alguma coisa aqui que eu esqueci. Uma vírgula. Beleza, aí se eu entrar no shell, ele vai instalar, né? Vai verificar, vai instalar. Já tem 1.7, até se acusou aqui. Aí se eu der aqui JQ version, está no 1.7.1, diferente do que está na minha máquina local. Então, só mostrando, isso aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês que basta eu editar esse arquivo para o adicional, para retirar, né? Não preciso, por exemplo, vou retirar aqui. Tirei 1.7, e aí se eu der o shell agora, não vai estar mais lá, ele deve estar, provavelmente vai estar a mesma versão do que está aqui na minha máquina, aqui fora. Então, se eu der aqui JQ
menos version, está 1.6, tá vendo? Já não está mais a 1.7. Enfim, basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. E aí, o que é que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um DevBox JSON, que é usado como um exemplo do repositório oficial do DevBox. Então, basicamente, ele põe as dependências necessárias para poder um programador trabalhar em cima de um projeto Ruby, e, enfim, ele roda aqui, ele cria um script chamado runtest, e ele, basicamente, nesse script, ele executa, ele printa na tela, olá, daqui do Ruby, uma versão específica do Ruby, que é a versão que deve estar rodando, né? Então, no caso, tem que aparecer a 3.1. E aqui também tem o script, deixa eu mostrar para vocês, e tem o script hello de Ruby também, né? Isso daqui que é hello, que é hello world. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou executar aqui, né? Vou executar o script que a gente está vendo lá, dentro do DevBox JSON, que é o run test, que é DevBox run test. E, enfim, e aí ele retorna para a gente isso daqui. O que estava prometendo, etc. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar esse script para rodar no GitHub Actions. Então, basicamente, tem que entender o seguinte, o GitHub Actions ele serve para a gente criar pipelines de CI/CD, e funciona da seguinte forma, tem o repositório, onde está o teu código, onde está o código do teu projeto, e dentro dele, por exemplo, tem uma pasta aqui, tem uma pasta chamada aqui GitHub Workflows. E a gente tem um YAML aqui, onde nesse YAML a gente vai definir os passos da nossa pipeline. Né? Então, essa pipeline pode servir para a gente fazer a integração, né? Gerar o build da nossa aplicação e também para a gente colocar essa aplicação em produção. Mas, basicamente, como é que funciona isso? Né? Isso aqui, essa pipeline ela tem que rodar em algum lugar. E a gente vai definir qual é esse lugar que vai rodar. Geralmente é um servidor, uma instância, enfim, vai rodar em uma máquina específica e vai executar passos para esses passos tem como objetivo criar um build na nossa aplicação ou, como eu expliquei também, colocar essa aplicação também em produção. E, basicamente, é bem simples, né? Então, por exemplo, aqui a gente está pegando, a gente está criando um job chamado teste, aqui eu estou dizendo qual é o servidor que vai rodar, qual é o sistema operacional que vai estar rodando no servidor, que vai ser o Ubuntu. E, basicamente, quando a gente quer usar o DevBox lá no GitHub Actions, a gente tem como base esses passos, né? Então, a gente diz aqui qual é o checkout do Actions, a gente vai instalar o DevBox, que está aqui, com uma versão específica. No dia que eu estou falando para vocês, é essa daqui que está aparecendo. E aí eu estou criando dois passos aqui, que, por exemplo, só para testar, para ver se está ok, né? O DevBox está rodando direito lá aqui nesse servidor. Então, por exemplo, primeiro estou rodando o comando DevBox run e estou dando um echo, né, dizendo aqui que está ok, mas eu vou escrever outra coisa para modificar. No ar, escrever em português no ar. E depois eu vou chamar o script, né? Eu vou executar o mesmo comando que eu executei aqui na mão, só que está dentro do script, está dentro aqui do pipeline. Né? Então, estou rodando DevBox run e o run test. Tá? E aí, na realidade, ele executa esse pipeline e tem um output, né? A gente consegue enxergar um output lá no GitHub. Eu já fiz a mudança, eu vou fazer uma outra mudança aqui também. Box, eu vou colocar em português. Do Ruby, versão tal. Tá? Coloquei em português. Beleza.
Aí eu vou adicionar aqui, fazer o commit. Assim, estou dizendo o nome desse. E aí eu vou mandar para lá. Beleza, mandei. Quando a gente manda para o repositório, se a gente está aqui no repositório e eu clicar aqui em Actions, ele vai aparecer a action rodando, tá vendo aqui? E se eu clicar aqui, a gente consegue ver o job rodar. E aí vocês podem ver que quando ele faz o passo de instalação, é bem parecido com o nosso tutorial de ontem, né? Ele configura o DevBox e tenta rodar o DevBox e automaticamente já configura o Nix, né? Que é o Nix, que é Nix Package que está por detrás. Depois do vídeo de ontem, muitas pessoas vieram perguntar. Então, basicamente, uma diferença que tem é que tem muitas coisas que quando a gente está rodando o Nix direto, a gente tem que fazer algumas configurações. Por exemplo, com o shell que está a rodar, e quando a gente usa o shell do Nix, ele não é o mesmo do que a gente está rodando no nosso host, né? E quanto que quando a gente está usando o DevBox, não, ele está compartilhando os recursos. Por isso que eu consegui, no exemplo de hoje, eu consegui mostrar para vocês o JQ, que está rodando aqui fora, lá dentro, no caso do shell do DevBox, e também o shell do DevBox está usando o mesmo shell que estou usando aqui fora, que é o ZSH. Beleza, então aqui a gente consegue enxergar os passos, né? Então, por exemplo, aqueles passos que estão no arquivo de configuração, tá vendo? E a gente consegue enxergar eles e a saída deles, né? Então, por exemplo, aqui, para instalar o DevBox, aparecem todos os passos que foram feitos aqui nessa action. E aí tem aquele passo lá do run, a arbitrary commands, que é para dizer que está no ar, tá vendo aqui no ar, foi mesmo que eu editei, né? Está aqui que eu escrevi no ar, tá vendo? Então esse passo, arbitrary commands. E aqui o script, da mesma forma. E aqui está em português, tá vendo? Que foi o que eu modifiquei. E é isso. Basicamente é isso. E é assim que a gente roda o DevBox junto com o GitHub Action. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima.